Eu sou a professora Silvia Barreto, coordenadora do curso de Gestão Hospitalar do Centro Universitário São Camilo. Neste vídeo, nós vamos fazer um bate-papo com dois ilustres egressos do curso, cujo objetivo é apresentar essa trajetória desses alunos para inspirar vocês aí que querem começar essa carreira ou então já estão atuando e gostariam de se inspirar um pouco melhor. Esse vídeo serve também para a gente comemorar o Dia do Gestor Hospitalar. Então, acompanhe com a gente esse bate-papo. Eu quero então começar agradecendo a presença dos nossos egressos, ex-alunos aqui do curso, e vou pedir que vocês gentilmente comecem a se apresentar. Eu tenho o Anselmo e o Gerson. Anselmo, você puxa a fila? Vamos lá. Olá a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que foi a nossa experiência aqui no Centro Universitário São Camilo, no curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, e contar como isso contribuiu com a minha carreira. Eu sou gestor na empresa Bionexo. Ela é uma empresa de tecnologia em saúde. Eu atuo há 20 anos, dos quais os últimos 13 foram dedicados à área da saúde. Fiz uma migração da área de tecnologia, onde tive passagem por diversos setores da indústria. Na área da saúde, tive a oportunidade de empreender criando uma startup. E hoje, na Bionexo, eu contribuo com clientes de todo o estado de São Paulo que realizam as suas transações tanto na área financeira quanto na área de compras hospitalares através da nossa plataforma. O Centro Universitário São Camilo surgiu na minha vida antes até de eu entrar na área da saúde. A minha esposa foi aluna desse centro no curso de letras. E nesse curso, as amizades que nós trazemos, inclusive para a vida, vieram daí. Durante toda a minha carreira, toda a minha trajetória, eu sempre senti falta e a necessidade de uma formação acadêmica como graduação na área da saúde. Sempre que questionado em reuniões se eu era médico, enfermeiro, surgia o sorrisinho amarelo, e eu enfatizava que conhecia bastante de saúde, mas ainda não tinha a formação, o que tive a possibilidade e a oportunidade com o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Que maravilha, Anselmo. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho melhor essa tua experiência e como o Centro Universitário contribuiu para você chegar até aqui. Obrigado. Então eu queria passar a palavra agora para o Gerson, para que ele se apresentasse também. Olá, eu sou o Gerson, eu também sou egresso do curso de Gestão Hospitalar. Esse curso ele é um curso que, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira. Eu iniciei minha carreira profissional no mercado financeiro, atuei por 25 anos lá no mercado financeiro e depois, a convite também de uma ex-aluna aqui do Centro Universitário São Camilo, inclusive desse campus aqui que nós estamos, que é o Campus Pompeia, minha irmã que é formada em enfermagem aqui, e aí a partir dela e com o estímulo dela eu passei a me interessar pelo curso. A grade muito interessante, com bastante similaridade, né, na minha formação como gestor, já como administrador, e aí eu parti para esse curso e desde então venho atuando já na área da saúde, agora como empresário, há 7 anos dentro do campus aí, do ramo de saúde. Que maravilha. É curioso que vocês dois tiveram indicação de algum egresso, né, de um ex-aluno, e como é importante realmente a gente saber que o Centro Universitário promove uma boa formação, porque essa indicação para amigos, para familiares, ela tem um peso muito importante, né? E a partir daí eu queria também fazer agora a minha próxima, ou primeira pergunta para vocês, na verdade, né? Eu queria que vocês compartilhassem uma memória afetiva importante que vocês carregam depois de alunos do Centro Universitário, porque é curioso que o nosso curso é um curso online e muitas pessoas ainda hoje torcem um pouco o nariz, né, para a qualidade, para a experiência que esses cursos trazem para a vida das pessoas, mas é importante a gente quebrar um pouco esses paradigmas, né? Então eu queria que vocês compartilhassem uma memória que foi impactante para vocês. Eu acho que o grande quebra de paradigma, professora, dessa questão do curso à distância,
foi essa situação recente que o mundo viveu, que foi a pandemia. Sem dúvida. Né? Uhum. Eu mesmo era um preconceituoso com cursos assim e acabei me utilizando dessa ferramenta que não deixa absolutamente nada a desejar. É claro que para você ser um aluno de ensino à distância, você precisa ter muita disciplina, né? Você precisa ter foco no que você quer fazer. Mas não deixa absolutamente nada a desejar para o curso presencial. Muito pelo contrário. Eu confesso que depois da minha formação aqui, como eu disse, eu me tornei empresário, hoje eu tenho uma empresa e a minha sócia na empresa, ela é uma advogada que a carteira dela era basicamente São Camilo. Uhum. O Hospital São Camilo era na carteira dela. Então, isso convergiu, inclusive, para a formação, para a constituição dessa empresa que eu tenho hoje. Então, a grade, como eu falei no início, a grade de ensino que oferece o curso, mesmo sendo à distância e não deixa absolutamente nada a desejar, a qualidade é absurda. São Camilo é uma referência, eu sou suspeito de falar isso, é uma referência no mercado de trabalho, me trouxe muitos negócios, inclusive, em função dessa formação por aqui. Então, não há por que ter preconceito, eu assim recomendo de olhos fechados e até agradeço pelo convite de estar aqui hoje para poder expor isso. Que maravilha. E alguma memória positiva que você guarda do centro universitário? Quando nós descemos ali, que nós estávamos entrando aqui, eu falei, né? Muitas vezes eu saí de casa para vir estudar aqui no campus, antes das provas, fazer trabalhos aqui, porque é um local muito acolhedor, né? Nós tivemos um professor, que eu não vou citar nomes até para não desagradar os demais, mas o professor na aula que nós tínhamos presencial, porque há também algumas aulas que são presenciais, ele vinha com bombons, com alguns mimos para os alunos que estavam ali para estimular. E ele fazia um negócio que eu acho espetacular, que era um trabalho assim, como se fosse personal, né? Como ele observava alguns alunos que tinham um pouco mais de dificuldade. Então, essa forma, esse carinho, esse cuidado de fazer o trabalho ali meio que personalizado para aquele aluno que tinha um pouquinho mais de dificuldade em função da distância, esse professor realmente ele fez muita diferença e para o curso faz muita diferença. Não quero citar nomes por questões éticas. Mas que legal, bacana, Isso né? É uma memória afetiva que eu tenho. Eu acho que é uma característica muito importante de São Camilo, esse acolhimento. E quando a gente conversa tanto com alunos, egressos, profissionais, atuantes da área administrativa e mesmo docentes, essa palavra ela vem de forma muito, muito presente. E interessante que é um professor... Não vou citar o nome de novo, né? Mas é um professor de exatas, então... Desmistificando essa questão que outra exatas é frio, difícil. Muito bom. E você, Anselmo? Falar em memória afetiva e São Camilo é convergir com a história da minha vida. Historicamente, a minha rede de referência é o São Camilo, a rede de assistência à saúde São Camilo. É a região onde tenho o hospital, né? Então, onde eu sou atendido, e até hoje meu filho é atendido. Parte da história da minha família, como eu falei, minha esposa é camiliana, formada em letras lá nos longínquos anos 2004, 2005. E a memória mais afetiva foi eu aceitar realizar um curso de graduação, porque depois de uma graduação e algumas especializações que eu trago na minha formação, eu fui muito questionado por colegas, amigos, familiares, por que mais uma graduação e não partir para um curso de pós, MBA, mestrado, doutorado? Mas esse alicerce, essa base que o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar oferece aqui no Centro Universitário de São Camilo, foram fundamentais e eu enxerguei isso na grade curricular, por isso eu me inscrevi, e ser à distância facilitou bastante pela nossa logística do dia a dia. Veio uma pandemia e com ela também a oportunidade de conhecer ilustres amigos hoje de profissão, na época professores lecionando, como por exemplo a professora Selma. Essa mudança, né? essa jornada do acadêmico para o profissional é o que eu mais guardo e até hoje trocamos bastante. Que legal, né? Transformar os docentes em colegas de trabalho. Esse ponto que o Anselmo comentou de você fazer uma nova graduação também ocorreu comigo isso. Sim? Porque
Por que uma nova graduação? Eu não conhecia absolutamente nada da área da saúde. Em que pese, quando eu vim, eu já estava atuando como financeiro na área da saúde, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho, a base que tenho hoje, né? E isso o curso me trouxe muita base. Né? Então, assim, para negociações, para planejamento estratégico da área da saúde, que é diferente do planejamento estratégico financeiro de uma empresa, de uma indústria, de um comércio. Então, esse curso ele realmente te dá um embasamento muito forte para você atuar de forma específica na área da saúde. Isso é legal. E é interessante e importante falar também para as pessoas que quando escutam falar tecnólogo em gestão hospitalar, será que é um curso superior? Sim, é uma graduação, é uma denominação que o MEC oferece para alguns cursos, cujo objetivo é promover uma formação superior de uma forma mais específica e um pouco mais rápida. Esse nosso curso é de 3 anos de duração, e como o Gerson falou, tem uma formação bastante focada na área da saúde, né? Então, é desmistificar um pouco dessa questão do tecnólogo também. Então, assim, acho que de alguma forma vocês já falaram, mas é importante porque esse vídeo serve também de inspiração para aquelas pessoas que estão nos assistindo e falam, será que esse curso é para mim? Por que eu vou optar por fazer gestão hospitalar? Por que São Camilo? Então, queria entender um pouquinho assim da história de vocês, mais ou menos vocês já abordaram, como eu disse. Mas a partir do momento que vocês decidiram por gestão hospitalar, né? Alguém chegou e falou, ou vocês perceberam uma necessidade de carreira profissional. Por que São Camilo? Luciano. Por ser uma referência. São Camilo e saúde são sinônimos. Nós temos no Centro Universitário São Camilo egressos de renome no setor da saúde, tanto na gestão hospitalar quanto na atuação na linha de frente, né? Tanto no assistencial quanto no administrativo. Então, não podia ser diferente. Quando nós pensamos em um curso de graduação, pós-graduação, um curso superior na área da saúde, São Camilo, pelo menos para mim, é o primeiro nome. É uma das primeiras opções, né? Sem dúvida. E com você, Gerson? A São Camilo, ela é eu costumo dizer que é uma grife, né, na área da saúde, porque quando você tem esse título lá, São Camilo, realmente os headhunters, quando eles olham aqui, eles falam, aqui tem informação de fato, né? Então, e no meu caso, muito específico, quero dizer que assim, como eu vim de uma outra formação muito mais voltada, com muito mais base em exatas, São Camilo me trouxe uma outra coisa que não tem muita correlação, mas de certa forma tem. Em paralelo a esse curso de gestão hospitalar, eu comecei a enveredar por uma área de humanas que é terapeuta. Eu sou terapeuta também. Olha, que bacana. Mas isso foi estimulado aqui, né? Porque o network que se forma nesse curso, em que pese ele seja à distância, mas tem também os momentos presenciais, é absurdo que eu carrego até hoje. Então, eu também tenho uma formação como terapeuta muito em função da gestão hospitalar, porque a parte assistencial ela é muito forte nessa questão de voltada para a pessoa, voltada ali para o atendimento humano. Isso é muito legal. A empatia, o cuidado, o olhar com o outro. E eu percebo que, inclusive, o corpo docente todo é imbuído desse espírito. Né? Sim. Realmente, esse atendimento, esse olhar para cada estudante, ele realmente acontece. Sim, né? Como eu falei do professor de exatas que faz o que faz. Né? Eu já estou na área acadêmica há mais de 20 anos, já passei por outras instituições de ensino e eu também posso atestar que a São Camilo é diferenciada nesse sentido. É que casa de ferreiro, espeto de pau. Se a gente falar, né, advogar em causa própria, não tem o mesmo peso de escutar isso vindo de vocês, não é mesmo? E assim, especificamente, como é que vocês podem identificar, como é que este curso verdadeiramente contribuiu para o sucesso profissional, ou melhor, para o desenvolvimento, né, profissional de vocês e as principais conquistas que vocês podem elencar após a conclusão do curso? Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque quando eu saí do mercado financeiro, eu fui empreender numa outra área, na área de automóveis, como comerciante de automóvel, eu nunca tinha tido essa experiência, e como um bom brasileiro, eu naufraguei, né, essa empresa.
E aí foi quando a minha irmã me falou do curso de gestão hospitalar, por que você não tenta, por que você não busca uma outra formação, né, se atualiza e tal. E a partir daí as coisas começaram a mudar, e de fato mudaram na minha vida, né? Eu tive um approach absurdo de crescimento quando eu abri a empresa. Hoje a gente está expandindo para outros mercados, mas a minha empresa ela é focada na área da saúde, e isso me trouxe assim um crescimento como profissional dentro dessa área da atividade de saúde, que me fez crescer como pessoa, como financeiramente, como pessoa, ser humano, pessoa física mesmo, né? E isso mudou a minha história. Então, eu tenho feito um trabalho muito intenso, inclusive eu estou fazendo o curso fazendo um MBA de gestão em saúde, não é aqui, né? Mas é um curso também ligado à questão da tecnologia em gestão hospitalar, para me dar um maior embasamento. E a conquista que me trouxe maior foi o reconhecimento da formação por ter sido São Camilo. Isso, em várias entrevistas que eu já passei, realmente ele traz muita força no currículo. Isso me trouxe um engrandecimento como pessoa, porque quando você tem um problema de ordem financeira, como eu quebrei a empresa, Sim. falando num linguajar bem popular, a sua estima vai muito para baixo, né? Você se sente incompetente, você se sente que você não tem utilidade. Eu cheguei a ter até depressão por conta disso. Que é natural, né? Mas depois que eu voltei a estudar, que eu voltei a me atualizar, e aí isso me traz um outro ponto também de afago, né? Porque esse curso me modificou a vida. Que legal, Gerson. Então, eu não gosto nem de ficar falando muito, que eu acabo me emocionando, porque realmente é uma história que esse curso me trouxe uma virada de página na minha vida, e por isso que eu recomendo assim, sem medo de errar. Quem está em dúvida, não tenha dúvida. Olhe com carinho essa grade e venha, porque aqui é o lugar. E tudo bem se emocionar, viu? Porque a gente adora emoção. A emoção faz parte. Eu trabalho muito, eu ensino muito sobre inteligência emocional e como é importante a gente poder fazer uso da nossa inteligência emocional. Pessoas mais evoluídas Sim. sabem trabalhar bem as suas Sem emoções. Dúvida. E você, Anselmo? Cada uma das matérias foram fundamentais para que, após a conclusão do curso, retornando ao mundo corporativo, atuando junto a clientes por todo o estado de São Paulo, por todo o Brasil, hospitais, operadoras de saúde, a gente tem um outro olhar, a gente cria um outro olhar. Então, conhecer cada um dos setores de um hospital, a importância do alinhamento entre eles e a regência do gestor hospitalar sobre eles, com certeza foi um grande marco do curso para a minha carreira. O que antes a gente conhecia de forma muito superficial, e cabe uma observação, né? Ele leva o título, né? De tecnologia em gestão hospitalar, mas o aprofundamento do conhecimento das matérias é incrível. E isso me fez ganhar uma estatura, até mesmo conversas com altos gestores de instituições renomadas de saúde, com certeza foram fruto do aprendizado aqui no curso. Falando em inteligência emocional, tem um livro incrível da Brené Brown, que inclusive foi uma indicação da professora Cláudia Rafa, Coragem de Ser Imperfeito. Foi fundamental naquele momento, né, início ali da pandemia, o curso à distância. Tivemos a oportunidade de participar da aula inaugural, mas logo em seguida, inclusive as provas do primeiro e do segundo semestre tiveram que ser à distância. Foi uma literatura fundamental, eu acho que é muito importante quando nós reconhecemos isso, e é aí que as exatas e as humanas se integram, né? Um curso à distância com muita tecnologia, precisando, né, toda hora subir documentos no AVA, portal, participar de conferências, mas ao mesmo tempo conhecer ali cada uma das áreas, cada uma das matérias que compõem aí uma instituição de saúde, que são fundamentais para um gestor hospitalar. Sem dúvida. Eu adoro o trabalho da Brené Brown, ela trabalha justamente a questão da vulnerabilidade, né? E que a gente tem que aceitar essas nossas, né, deficiências, digamos assim, a gente tem que abraçar exatamente isso.
E os desafios estão por aí, né, para todos nós o tempo todo. E eu, pela fala de vocês, eu percebi que vocês evoluíram mesmo, cresceram pessoal e profissionalmente ao longo da trajetória do curso. Ou estou equivocada? Com É certeza. fato? É fato, é fato, é fato. Isso, quem me conhece, quem me conheceu na fase que eu relatei aqui e me vê hoje é outra história, outro momento, mudou tudo. Uhum. Né? Que bom. Você O percebe também, Anselmo? É nítido, né? Como eu falei, no último semestre, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer em paralelo mais uma formação acadêmica, um MBA em gestão de pessoas, que me trouxe a posição que eu ocupo hoje como gestor dentro da minha empresa. O conhecimento na área de saúde, poder ter essas conversas, como eu comentei, com líderes, com a operação, com o assistencial, com o administrativo, foi fundamental e foi o curso que me promoveu isso. Né? É óbvio, tudo depende de como você coloca em prática todo aquele arcabouço de conhecimento que você recebeu no curso. Mas, com certeza, as ferramentas estão aqui. As ferramentas, o curso dá, com certeza. Que legal. E muito se falou, né, que vocês mesmos mencionaram a questão da pandemia, o quanto ela impulsionou todo um mercado de saúde que teve que ser impulsionado, ele teve que reagir de forma muito rápida, né? Mas é impressionante que a maioria das pessoas sempre colocam foco muito mais na área médica, assistencial. Esquecem que para tudo funcionar, agora a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Precisa dos gestores, precisa desses profissionais coordenando todas as áreas, coordenando os recursos, fazendo a alocação correta, fazendo todo esse controle para que não tenhamos nenhuma falta de nenhum item, de nenhum material, de nenhum recurso, nem humano, nem físico, tecnológico e assim por diante, não é? Então, mas ao longo desse período, o que vocês entendem que mais mudou significativamente no mercado da saúde, tá? E que hoje é muito mais relevante de ser ensinado no curso do que talvez era 10, 15, 20 anos atrás? Eu quero começar puxando que na pandemia o mundo inteiro conheceu a saúde sob um prisma de uma necessidade básica primária. Né? Faltaram medicamentos, faltaram insumos, Oxigênio. Faltou tudo. Faltou, inclusive, espaço para nos reunirmos presencialmente. Né? Naquele momento, estar em um curso à distância fez com que nós tivéssemos a possibilidade de dar continuidade à nossa formação acadêmica, ao nosso conhecimento. Todo o assistencial ficou muito exposto, né? Então os profissionais da linha de frente ficaram muito expostos. Mas existiram também o que nós chamamos de heróis ocultos, Sim. que são esses profissionais do administrativo. Né? O que mais mudou? Né? Por ser humanas, tudo era muito presencial. Eu já rodei mais de 12 horas para fazer uma reunião que durou 1 hora com uma instituição de saúde. Era tudo no presencial. Então, a mudança à distância, das conferências, foi algo que nós aprendemos desde o dia 1 do curso por ser à distância. Mas, principalmente, o conhecimento aprofundado em gestão de custos, na minha opinião, foi o que o curso mais me trouxe de benefício. Ter esse conhecimento aprofundado do ciclo da receita hospitalar, das diversas áreas que compõem esse processo, né? E aí, durante o curso, as matérias, desde da hospitalidade até a parte financeira, trabalham muito unidas para esse resultado. E isso me marcou profundamente. Esse conhecimento fez com que eu conseguisse hoje ter um olhar do momento que eu passo em um pronto atendimento até a saída com a receita ali na mão, bem diferente. E a gente acaba espalhando isso para aqueles que estão à nossa volta, impulsionando até um uso consciente, né, dos objetos de saúde, quer seja um pronto-socorro, quer seja uma consulta médica, até mesmo a aplicação, né, o consumo ali de um receituário, né, porque tem muito aquilo.
terceiro dia depois do medicamento fazer efeito, eu nem dou continuidade ao tratamento, mas não. Cada insumo tem o seu custo e isso ficou muito evidente na pandemia e nós tivemos a oportunidade de aprender também no curso. E fazer uso racional desses recursos, então, Exatamente. se torna cada vez mais relevante. Exatamente. Legal. E qual a tua opinião, Gerson? Complementando até o que o Anselmo falou, muito bem, acho que a otimização de recursos foi o grande fator aí, né? Da mudança do comportamento das pessoas, principalmente de empresários, porque na área da saúde há muitos empresários médicos. Sim. Né? Sim. Só que, na verdade, são médicos empresários, que é diferente. Então, o nosso papel enquanto gestor, neste cenário de pandemia, foi fundamental, porque, eu vou falar especificamente de onde eu atuo, o planejamento estratégico fez a grande diferença. E eu apliquei exatamente o que eu aprendi aqui neste curso. Né? Então, a otimização de recurso, o uso das ferramentas tecnológicas também, que quase, como o Anselmo falou, imagina, você andar 12 horas para fazer uma reunião de 1 hora. É um absurdo. Sem cabimento hoje em dia, né? Além do custo que isso envolve. Né? Então, hoje, você olhar a otimização das ferramentas, você usar os recursos com mais precisão e olhar muito a questão do custo. Né? Falava-se muito de lucro, de resultado, mas não se olhava a custo. Né? Esse é um conceito que tem mudado já há algum tempo, mas agora, depois dessa questão da pandemia, é muito mais forte você administrar o seu custo para você ter um bom resultado. Você tem que justificar cada um dos componentes. Exatamente. Então, empresas que não praticavam, por exemplo, orçamento para você ter uma leitura do que você realmente precisa praticar, do que você precisa ajustar nos seus resultados para você ter um resultado na frente. Ou seja, a gente pode afirmar então que a gestão da saúde hoje, ela avançou muito, ela está muito mais profissional nesse sentido. Eu creio que sim. Né? Desde que eu entrei para agora, e sobretudo depois da questão da pandemia, mudou bastante. E acho que vale ressaltar, né? Eu entendo que o que você quis dizer, Gerson, com relação a termos muitos profissionais médicos que são atuantes enquanto gestores, nada contra, porque nós temos excelentes profissionais, mas só a formação na área da saúde não é suficiente para torná-lo um bom gestor. Aliás, isso pode ser papo até para um outro dia, uma outra conversa nossa, né? Essa rivalidade, quem está melhor preparado, mas a gente não precisa entrar nessa seara. Mas acho que é importante deixar isso claro para as pessoas que nos ouçam, né? Mas é fundamental ter uma formação complementar. Quem é da área médica, às vezes a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, médicos que são atuantes quanto gestores, mas eles precisaram se especializar, porque senão eles não vão ter essas ferramentas, esse suporte de conhecimento necessário, que é muito específico, né? E é necessário. Porque a aplicabilidade da metodologia, ela fica deficitária se você realmente não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado. Técnico, né? Especializado. Então não adianta. Então é importante que o profissional médico também tenha essa formação para que ele possa ter o conhecimento mais aprofundado do que se envolve de recursos, e não somente colocar propriamente o dinheiro. Eu coloquei o dinheiro, por que não dá resultado? Opa! Uma série de fatores nisso aí, né? Exatamente isso. São muitos os fatores envolvidos, né? E o que vocês entendem que hoje sejam os principais desafios para um gestor hospitalar, tá, dentro desse contexto, dessa nova estrutura que se apresenta hoje no mercado da saúde, né, com esses grandes conglomerados, dessas grandes empresas da saúde, e que esse profissional, então, agora precisa estar melhor preparado para encarar? Bom, eu entendo que o maior desafio hoje é você ter material humano para isso. É o maior desafio. É o maior desafio. Porque... Material humano qualificado, provavelmente, isso quer dizer. Sem dúvida. Por isso da importância da formação. Porque você tem, sim, uma mão de obra bastante extensa, porém sem qualificação. Então, o Anselmo pode até confirmar por ser gestor. Então, hoje, o que, na minha opinião, o maior desafio é esse, você ter profissionais qualificados para especificamente atuar como gestor da área da saúde. E você, a gestão de pessoas é um grande desafio, como eu comentei, a busca é contínua, né?
A formação, a gente nunca para de aprender e nunca para de estudar. Quem parou, né? Não avança. Exatamente. E principalmente a visão de custos, de parcerias, de buscar melhores recursos, né? O tão conhecido custo-benefício de tudo, né? Buscar o retorno dos investimentos, cada vez tem sido mais falado. E eu acredito que é o grande desafio. É você ter pessoas qualificadas, é você ter os recursos certos, ao preço certo, na quantidade certa. Dessa forma, você equaliza essa balança e tem sucesso. Show, muito bom. Fácil, a gente ouvindo falar, parece fácil, né? Aplicabilidade que é o desafio. Não é? Agora, olhando mesmo dentro desse prisma de egressos, né? Vocês mesmos mencionaram que entraram aqui no campus hoje, relembraram algumas memórias importantes. Será que, aquela pergunta, se vocês estivessem começando hoje este curso, né? Fariam algo de diferente do que não fizeram? Acredito que não. Eu faria coro para que esse curso também fosse presencial. Porque o contato, o convívio com os professores, com os colegas, até hoje mantemos grupos de comunicação entre os colegas que fizeram comigo ali os projetos, né, os trabalhos em conjunto. Então, não faria nada diferente. Tenho sim o desejo de fazer mais, né? Fazer ainda mais cursos aqui, novas graduações, especializações, porque é um ambiente acolhedor, como eu comentei no início. Falar em São Camilo é falar em acolhida, é falar em um ambiente seguro, amigável, que nos recebe de braços abertos. Olha, eu posso atestar, porque o Anselmo foi meu aluno. O Gerson não. Mas o Anselmo era um excelente aluno, né, Anselmo? Então, acho que por isso que eu não faria nada de diferente mesmo. Só repetiria a dose. Você faria algo de diferente, Gerson? Eu acredito que eu sugeriria também tornar ele híbrido. Porque esse network presencial faz a diferença. É muito diferente. É muito diferente. Então, as aulas, por exemplo, as aulas que nós tínhamos aqui, que chamava-se de Tira Dúvidas, né? E ocorria aos sábados, das 8 às 17 horas. Mas era uma delícia, porque nós saímos daqui depois e íamos pro bar ali. Maravilhoso, cara. Então, assim, isso falta. Na distância você não tem muito disso. Claro que nós nos reuníamos, sim, quando era possível, né? Para discutir os trabalhos e tudo mais. Mas o encontro aqui na universidade, o fato de você vir aqui no campus, estudar aqui, como eu falei que eu fiz algumas vezes, é algo que fica marcado na sua história. Né? E, assim, eu relembrei muito a minha juventude lá, quando eu fiz a primeira formação e tal. Então é bem legal isso. Hoje nós temos vários polos espalhados, EAD, pelo Brasil, e esse curso é ofertado em diferentes polos. E o aluno sempre conta com o polo onde ele está matriculado para ele ir presencialmente, sabe? Então, ele sempre pode ter esse apoio quando ele precisar. E a gente sabe que o uso das ferramentas pode não ter o mesmo impacto que o encontro presencial, mas a gente aprendeu a usar, né? A gente aprendeu a usar e... É que nós brasileiros, nós somos muito sinestésicos. Sim, muito né? sinestésicos. Sim. Então, o brasileiro é assim. Gosta do toque. O oriental já não tem essa dificuldade, né? Mas nós não, a gente tem a necessidade de estar próximo, de ter o toque. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, com relação ao campus, a universidade ela dispõe de uma biblioteca riquíssima, né? Então, muitas vezes a gente com dificuldade de encontrar certas ferramentas, você encontra aqui através da biblioteca, que tem acesso aí para o aluno sem dúvida, a hora que quiser e de forma até gratuita. Então, isso é espetacular, um grande diferencial. Mas eu acho que é importante, quando eu estava dizendo, eu entendo essa questão do presencial, mas por outro lado, a gente vive num país de
de proporções continentais, praticamente. Sim. E nós chegamos com o nosso curso à distância em localidades que essas pessoas jamais teriam a qualidade de um curso que a São Camilo pode oferecer na sua localidade se ele fosse presencial. Então, numa cidade como São Paulo, onde aqui nós estamos, talvez faça sentido, né, também termos um curso presencial, mas em outras localidades o curso à distância faz o menor diferença. A internet, ela proporciona isso, Sem né? dúvida. O alcance é inimaginável. E com a qualidade de São Camilo. Então, realmente é um grande diferencial. Sem bobear, a gente já está aqui há um tempão conversando, se deixar a gente ficaria muito mais tempo, mas já está no momento de encerrarmos esse bate-papo, a gente até pode marcar uma outra data. Então eu queria que vocês finalizassem aqui a participação de vocês, deixando uma mensagem, conselhos para que estudantes, profissionais que estejam já atuantes na área da saúde, na área da gestão, que queiram me conhecer e se aventurar para a área da gestão hospitalar, que conselhos que vocês dariam para esses estudantes para serem bem-sucedidos nas suas carreiras? Bom, como eu disse, eu sou suspeito de dizer do curso aqui de São Camilo, né, gestão hospitalar, mas além do curso de tecnologia, o MBA daqui também é muito interessante, é um dos próximos passos que eu devo fazer. Então eu convido você que não conhece ou que está em dúvida, acesse lá a página da São Camilo, pesquise, busque por profissionais, eu mesmo me coloco à disposição, que depois quem quiser, não sei se a gente vai deixar algum contato, mas pode me procurar através aqui da professora. Eu posso testemunhar para você pessoalmente, eu tenho muito material, um material vasto também do curso que quando eu fiz, para poder apoiá-los, então não deixe de fazer, não fique na dúvida. Eu tive uma informação até que a Secretaria de Saúde tem pesquisado executivos da área de gestão para poder colocar em hospitais na secretaria, então esse é um outro diferencial que o São Camilo pode colocar isso no mercado de forma absurda, porque é uma grife, né? Então, venham, não deixem de conhecer aqui e não fiquem em dúvida, pode vir sem medo. Que bom. Anselmo? Tanto para profissionais que já atuam na área, quanto aqueles que desejam conhecer mais, ingressar, tanto no assistencial quanto no administrativo da área da saúde, o curso oferecido pela São Camilo proporciona esse conhecimento, o curso dá essa bagagem, dá toda essa base para vocês. E parafraseando, né, uma leitura, deixando aqui uma recomendação de leitura, um livro chamado Dedique-se de Coração, de Howard Schultz, que conta a história de Howard Schultz, que foi o CEO da rede de cafeterias Starbucks, e não foi o seu fundador. Ele migrou para essa área e teve sucesso em sua carreira, foi o CEO até pouco tempo atrás dessa grande rede, dedicando-se de coração. Um curso à distância, um curso para quem já atua na área, tem pouco tempo, precisa de muita disciplina, apenas dedicando-se de coração, o sucesso será o destino. Então sejam todos muito bem-vindos e faço votos que encontrem também esse mesmo carinho, esse mesmo engrandecimento que nós conseguimos através do nosso curso de TGH aqui na São Camilo. Muito obrigado. Bom. Excelente. Obrigado. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Que delícia escutar esse depoimento de vocês. Faz o nosso trabalho fazer muito mais sentido. Eu quero agradecer também o pessoal do setor de egressos aqui do Centro Universitário de São Camilo, que proporcionou esse nosso encontro, porque nada melhor do que trazermos o depoimento de quem já foi nosso estudante, está aqui atuante no mercado, muito bem sucedido, feliz, para trazer esse testemunho desse trabalho muito sério que nós desenvolvemos aqui nessa casa. Então, muito obrigada, muito sucesso para vocês, continuem levando o nome da São Camilo e somos todos camelianos de coração. Sim, muito obrigado. Obrigado. Obrigada.